O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual a Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na página evangélica de hoje, desta missa, Jesus diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, a partir desta frase, desta fala de Jesus, nós compreendemos que desde o tempo da época de Jesus, já havia uma certa crise vocacional, ou seja, uma escassez de vocações, isto é, pessoas dispostas a entregarem a sua vida no seguimento para com Jesus e assim por diante, com uma docilidade em prol das ovelhas sem pastores. Mas o que eu acho interessante nesta passagem bíblica é que, ao mesmo tempo que Jesus traz uma realidade, dificuldade da messe, ele ao mesmo tempo indica, aponta uma saída, aponta um caminho para resolver essa falta de vocações, que é a oração. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita, ou seja, é a oração. Nós temos que nos colocar em oração e pedir ao dono da messe vocações. E parece que Jesus compreendeu, ele não falou apenas isso por falar, porque se a gente for olhar no chamado dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, narra a palavra que ele passou a noite inteira em oração. Depois ele desceu e chamou os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Então daí a gente percebe que vocação está relacionada com oração. Oração, vocação. A vocação de cada apóstolo nasceu da oração de Jesus para com seu Pai no Espírito Santo. Toda vocação, todo chamado brota da intimidade da Trindade. A partir dessa passagem em que Jesus passou a noite inteira em oração, nós compreendemos duas coisas. A primeira delas, que a vocação nasce de fato da oração. Por quê? Porque não somos nós que chamamos, que convocamos. Quem chama é Deus. Eu não posso, Padre Bruno, falar assim, vem e segue-me. Não, a vocação não nasce de fato do coração humano. Quem chama, quem convoca para uma missão é o próprio Deus. Por isso que nasce lá do coração dele. Por isso que nós temos que rezar, porque é ele quem chama. Não somos nós que chamamos as pessoas para nos seguirem. Não, é Deus. Por isso que nós temos que nos colocar de joelhos para rezar, pedir vocações. Segunda coisa que aprendemos nessa passagem é que de fato a vocação brota da oração, é fruto da oração. De que forma? Se hoje existem vocações, foi porque existem pessoas que rezam pelas vocações. Existem congregações inteiras que são vocacionadas a rezar para a vocação sacerdotal. Existem irmãs, freiras, que todos os dias rezam para que surjam, assim apareçam vocações sacerdotais, santas.
Então, se estamos hoje aqui, eu, por exemplo, se hoje eu sou sacerdote, foi porque alguém nesse mundo colocou os joelhos no chão e clamou a Deus vocações. Foi porque aquela senhorinha lá, até do apóstolo lá da oração, rezou o Santo Terço pedindo a Deus vocações, porque alguém se colocou em oração. E vamos mais ainda de maneira concreta: se houve alguma conversão, se há conversões no mundo e assim brotam as vocações, foi porque alguém da nossa família rezou por nós. E geralmente é a figura da avó. O neto ou o filho, tem uma vida toda torta, toda troncha, mas a avó ou a mãe está ali, reza o terço, oferece sacrifícios, faz isso e aquilo. Depois o neto ou a filha se converte, busca a Deus. Mas por que se converteu e que começou a buscar Deus? Porque aquela senhorinha, aquela velhinha ofereceu jejuns, sacrifícios, terços em cima de mais terços. Demorou a conversão, mas a oração daquela velhinha, daquela senhora, da minha vozinha, do meu vozinho, olha, surtiu efeito. Olha Santa Mônica, que rezou anos e anos pela conversão do filho Agostinho. Se estamos aqui, porque somos frutos de alguém que teve a coragem de colocar os joelhos no chão, clamar, pedir a Deus pela vocação, mas também pela conversão. Não esqueçamos, estamos hoje aqui no seguimento para com Cristo. Claro, Deus nos chama, Ele é o primeiro, mas alguém intercedeu, alguém pediu, alguém ofereceu sacrifícios pela nossa conversão. Então sejamos gratos a essas pessoas que dão a vida, dão tempo para rezar pelas vocações.